Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Aline do canal Mourão. Sejam todos muito bem-vindos. E eu tô aqui hoje para fazer uma resenha de um filme muito conhecido aí no cinema, que tem um tema muito interessante também, que é sobre viagem no tempo, né? E se tratando desse tema, houve vários filmes que foram gravados com esse tema também, como se, por exemplo, O Exterminador do Futuro, Feitiço no Tempo, Crimes Temporais, entre outros, né? Porém, esse é um dos que ficou, na minha opinião, né, e de muitos críticos do cinema, como um dos melhores filmes sobre viagem no tempo, que é De Volta para o Futuro. Sim, é esse filme. É uma trilogia, né? Trilogia. E esse filme foi lançado no ano de 1985, né? Ele tem uma mistura assim de ação com ficção científica, com comédia. É um filme muito legal. Um dos atores aí, né, que é o Christopher Lloyd, eu acho que é assim que pronuncia, né? Não me perdoe se estiver errado. Que é o doutor, que é o Emmett Brown no filme. Que é o cientista malucão lá que inventa a máquina de viagem no tempo, né? E ele usou um carro para fazer isso, né? O DeLorean, que é um carro esportivo da época, e ele se move a partir do plutônio, né? Plutônio não, de um capacitor de fluxo. E esse capacitor de fluxo precisa de energia que é gerada a partir do plutônio, né? Que é 1,21 gigawatts para conseguir fazer as viagens no tempo e se deslocar, né? Só que o interessante desse filme ele faz a viagem no tempo, mas ele não se desloca, por exemplo, tem muitos filmes que você só consegue ir pro futuro e que você não pode ter contato com você mesmo, porque alteraria ou criaria outras realidades a partir desse contato com você mesmo. E aí você pode ver que nesse filme não existe isso. Ele tanto viaja para o futuro quanto viaja para o passado. Né? Isso é interessante. E que, independente do contato ou não, algumas coisas não se alteram. Certo? Aí ele precisa desse capacitor de fluxo para estar realizando essas viagens no tempo. Inclusive no começo do filme aparece Martin chegando na casa de doutor, né? E ele deixa o skate dele, ele solta o skate dele e o skate dele acaba batendo numa caixa. E essa caixa era o plutônio. E tava passando na TV, né, a reportagem sobre o roubo de plutônio e tal. Só que Martin não vê, né? Então aí o doutor, ele chama Martin para fazer o teste, né? Dessa nova invenção dele, que seria a máquina do tempo, né? Feita com o DeLorean, né? Que é esse carro esportivo que eu falei para vocês. No meio do teste, um grupo de terroristas acaba que é o grupo que forneceu o plutônio para o doutor, né? Que eles queriam que o doutor fizesse uma arma nuclear com o plutônio. Só que o doutor já tinha outros planos para esse plutônio e foi o que ele fez. Só que nesse encontro, os terroristas acabam matando o doutor. E aí e Martin entra no carro, né, para fugir, em fuga, né? E ele acaba acionando os mecanismos de viagem no tempo sem querer. E ele acaba voltando no tempo e indo parar em 1955. E aí ele acaba conhecendo seus pais, né? E começa a interferir nos eventos ali da época em que seus pais eram adolescentes, né? Inclusive ele conhece a mãe dele, a mãe dele chama ele de Calvin Klein, porque antigamente as famílias elas bordavam, né, na, na cueca o nome da pessoa, né, pra não misturar, né,
para não misturar as roupas, né, da família. Então ele tava bordado na cueca dele, Calvin Klein. E a mãe dele, oi, como você está, Calvin Klein? Ele, como assim? Quem é Calvin Klein, né? Não, você tá bordado na sua cueca. Então, como ele viajou pro passado, ele viajou do jeito que ele tava. Então, a mãe dele acabou achando que a cueca, que Calvin Klein era o nome dele por estar bordado ali na sua cueca. A partir daí, começam alguns acontecimentos e, por exemplo, a mãe dele acaba se apaixonando, né? Porque existe o valentão, né, do colégio, que chama-se Bill, e ele acaba enfrentando o Bill e ela acaba se apaixonando pelo jeito dele, né? Algo que foi muito criticado na época, porque até isso rendeu 40 pedidos negados por 40 empresas, pelas empresas de cinema na época, porque não podia, né, a mãe se apaixona pelo filho e tal, aquela toda coisa, e ficou muito tempo para ser aprovado, até que a Disney reprovou, até que a Universal recebeu o texto e aprovou. Então foi algo que pra época foi muito chocante, entendeu? É um negócio assim, meu Deus, né? Assusta as pessoas. E com isso, a mãe dele ter se apaixonado por ele, isso acaba que interferindo na própria existência dele, né? Isso a coloca em risco, porque a mãe dele se apaixonando por ele não existiria no futuro. Então, ele tem que começa uma corrida ali contra o tempo para ele poder reverter toda essa situação e fazer com que a mãe dele se apaixone pelo pai dele. Só que aí ele e o pai dele, né, que na realidade são amigos no filme, eles bolam um plano pra mãe dele se apaixonar pelo pai dele, né? Tem um baile, né, na escola. E quando eles chegam, né, para executar esse plano, né, no estacionamento do colégio, o Bill aparece. O Bill aparece para tirar uma satisfação com o Martin. E aí é quando o pai de Martin resolve enfrentar Bill. E assim ele acaba conquistando, né, a mãe de Martin. E os dois acabam se apaixonando um pelo outro, e a existência de Martin deixa de ser ameaçada quando acontece isso, né? Agora, em tratando do filme 2, depois ele consegue voltar, ele volta pra casa, né, no tempo dele, certinho. E no filme 2 existe aí algumas curiosidades também. Eles vão pro futuro, no caso, né? Eles viajam para 2015, a viagem. E nessa viagem, eles levam a namorada de Marty. Só que eu não sei se vocês já repararam, mas no começo ali você vê, ele foi gravado com uma atriz que fazia a namorada de Marty. E depois eles mudaram a atriz e colocaram outra atriz como a namorada de Marty. É perceptível essa mudança de personagem. Porém, ela não aparece muito no filme, né? Ela toma a substância, ela fica desmaiada lá e ninguém tem contato com ela durante o filme. E algumas coisas, por exemplo, que aconteceram no filme, foram como se fossem previsões, né? Vamos dizer assim, aconteceram no ano de 2015. Não é com relação a acontecimentos, mas sim a objetos que tinha no filme e que realmente foram inventados, como, por exemplo, o tablet, as TVs gigantes coladas nas paredes que tinha, e acho que foi isso que eu lembro, é isso. Que realmente foram inventados, que era algo que na época... Ah, sim, a chamada de vídeo também. Chamada de vídeo também foi inventada, coisa que não existia na época.
e que realmente aconteceu em 2015, já existia. E com relação ao filme 2, é isso. Ao filme, eles viajam pro futuro, né, para conhecer o futuro. Tem todo o acontecimento em relação ao Bill, que ele tem o almanaque. Ele quer que o Bill do passado tenha o almanaque, né, de esportes com todos os campeões da época. E ele acaba entregando, e esse Bill acaba conseguindo pegar o carro e viajar no passado e entregar esse material para ele mesmo, né, esse encontro com ele. E ele fica muito rico no futuro, mas muito rico mesmo. E aí começa uma corrida contra o tempo para evitar que o Bill consiga fazer isso, né? Que o Bill consiga pegar esse almanaque, né? Porque é um almanaque que era de Marte, né, na época. E com relação ao filme 3, né, que ele viaja, né, mais pro passado ainda, né, na época que tinha, os índios ainda existiam, né, lá no... E ele viaja no passado, né, pra fazer... perdão. E ele admite... Esse terceiro filme, ele é... O DeLorean, ele não tem combustível. Ele viaja pro passado, só que ele não tem mais combustível para fazer a energia, para ele poder viajar no tempo. E acaba tendo que ter uma outra forma o doutor acaba achando uma outra forma, né, para viagem no tempo, que é um trem, que ele consegue viajar no tempo agora a partir de um trem, né? Ele pega, no final do filme, o DeLorean, ele é totalmente destruído, né, porque ele acaba colidindo com um trem quando ele volta, né, pro tempo dele, no final do 2. E aí acaba tendo que precisar, no final do 2, no final do 2 e início do 3, né? E é uma sequência do outro. E ele acaba tendo que construir um outro meio de volta, de viagem no tempo. E também porque ele faz essa viagem porque ele recebe uma carta, né, dele mesmo no final do filme. Ele chega uma carta do doutor para ele poder viajar para o Velho Oeste, né? Que é essa época do... Nessa época o doutor, ele se apaixona por uma professora e Martin daí ele volta para o passado para ele poder salvar a vida do doutor, e da professora que corria um perigo no Velho Oeste. Daí ele tem esse tempo, só que daí quando ele vai voltar ele tem esse problema com o carro, certo? E ele precisa de uma energia, que precisa de energia, né? Para poder fazer a viagem no tempo, só que ele não tem um meio para fazer isso, né? E aí eles acabam utilizando o trem. Em tese, o trem não alcançaria a velocidade necessária, né? Até que, se falando em viagem no tempo, você precisa de viajar na velocidade da luz. E isso é um carro, um trem, um avião. Sem o capacitor de fluxo não funcionaria. E existe essa crítica em relação a isso. Mas o filme é um sucesso, né? Todo mundo adora. É um filme que é assistido até hoje. Hoje em dia você não vê assim filmes igual a esse. Não existe nenhum filme que ficou tão marcado na história quanto esse filme sobre viagem no tempo, né? Estou falando nesse tema, né? Porque tem filmes bons, existem vários por aí, mas sobre esse tema de viagem no tempo, esse foi um dos melhores. Não existe remake desse filme, certo? E é isso, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado. Algumas curiosidades também existem a respeito de Michael J. Fox. Ele desenvolveu o mal de Parkinson, né? E ele relata que ele tinha muitas expectativas em relação à doença dele, né? Ele relata que ele tinha muita expectativa de cura, de melhora, e isso com o tempo não aconteceu. Ele diz que hoje ele é muito mais consciente em relação à doença dele, né, do que ele já foi antigamente. Mas, de certa forma, isso não deixou com que ele deixasse a peteca cair, né? Porque, mesmo doente, ele continuou trabalhando, né? Ele tem isso, ele descobriu isso muito novo, né? Ele descobriu muito novo. Porém, isso não impediu ele de continuar trabalhando e de buscar sempre fazer o melhor naquilo que ele fazia, né? E só que o Martin, você pode ver, Martin, ó. Só que o Michael, você pode ver que ele tem a aparência bem mais, a aparência dele de agora. Você pode reparar que ela é mais, ele tem o ar mais idoso, né, de mais idade do que o doutor, que na época já tinha uma certa idade. Então você vê que assim que o tempo foi um pouco mais mais judiou mais de Michael do que de doutor, né? Que é o Christopher no caso. Judiou mais de Michael do que de Christopher. E no ano de 2019, né? Eles realizaram a aparição em um show com o DeLorean, que era uma das previsões que tinha no filme. Um dos filmes tinha essa previsão que em 2019 os dois iam desembarcar num palco e eles realmente fizeram esse encontro. E os fãs foram à loucura, todo mundo adorou. Mas enfim, galera, é isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigado a todos. Deixe o seu like, ativa o sininho para receber as notificações. E é isso. Obrigada, viu? Tchau!